Oi, pessoal, aqui é a Gisele da Casa de Bob, quem tá falando. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês como foi a nossa vinda para Recife. Todas as inseguranças, os medos. Quando a gente veio, muitas das dúvidas foram resolvidas por vídeos do YouTube e por conta disso eu resolvi gravar esse vídeo. E vamos lá, nós éramos do interior do estado de São Paulo, de São José do Rio Preto. E só por conta disso, quando eu falava que teríamos que mudar para Recife, cidade grande, né, já nos amedrontava. E a nossa primeira preocupação era aonde a gente ia morar. Alguns bairros inundam, por isso é sempre bom se informar com uma imobiliária de confiança ou até mesmo um conhecido da região para não cair numa fria. Até nos melhores bairros é possível ter alguma rua que acabe inundando. Outra preocupação que a gente tinha era com relação à distância do bairro que a gente ia morar para o bairro que o meu marido ia trabalhar. Hoje, depois de mais de um ano morando por aqui, a gente orienta para que vocês não se preocupem tanto com a distância, e sim se informem com relação à via de acesso que vocês terão que usar e aos horários que vocês terão que percorrer essas vias. Vias principais são poucas pelo tamanho da Grande Recife. E por conta dessa dificuldade de transitar por essas vias em horários de pico, acaba que muitas vezes você morando mais distante, em quilometragens, pode significar um acesso muito mais rápido do que se você dependesse de uma via de grande fluxo, porém em horário de pico, em que o trânsito não flui. Inclusive, é válido falar, o trânsito aqui, rodovia aqui dentro da Grande Recife, e as principais vias geralmente fica em torno da velocidade de 60 quilômetros por hora, alguns pontos até menos. Então não é um trânsito muito rápido. Para falar a verdade, é até bom ser um trânsito mais lento, porque é um trânsito diferente. Quando a gente chegou, a gente achou meio caótico, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa organização. As pessoas são muito educadas, geralmente não se escuta buzina aqui, mas em compensação a gente presencia não tanto ali na orla de Boa Viagem, mas para dentro e até nas cidades em torno, né? Muita gente parando nas vias para pegar passageiro, descer passageiro. E o mais interessante de tudo, como eu já disse, as pessoas respeitam, simplesmente contornam e não buzinam. E isso eu já não posso dizer lá da minha região, lá em São José do Rio Preto, nossa cidade. Se você fizer qualquer coisinha errada, é buzinada e daí para baixo. A Grande São Paulo, né? São vários os casos de chute no retrovisor, arranca o retrovisor e tudo mais. Então, são ambientes diferentes, né? Tem as qualidades em ambos e os defeitos em ambos. Outra coisa que também pode ser interessante para alguém é que, assim como a cidade de São Paulo, no entorno apresenta algumas possibilidades de moradia, de cidades um pouco menores e um pouco menos violentas, talvez, aqui em Recife acontece o mesmo. A gente chama de Recife e de Grande Recife, assim como São Paulo e a Grande São Paulo. Um exemplo disso é Olinda, que a gente achava que era uma cidade apenas histórica. É vergonhoso, mas é a realidade, que é o que basicamente aparece mais insistentemente na televisão, né? E na realidade não, é uma cidade que tem bastante opção de moradia, prédio, tem orla, tem bastante comércio, mercados e tudo mais. Boa opção para quem quer correr do ritmo de vida numa cidade grande. Outra coisa também que é importante se atentar é com relação a se o local, o bairro, acontece recorrentes faltas de água. Tem algumas regiões que acabam sendo mais frequentes. O valor médio do aluguel por aqui é de 800 a 900 reais sem mobília, e um imóvel com mobília fica em torno de 1.600, 1.800 reais. É claro que quando falamos da Grande Recife, esses valores podem ser muito mais altos, mas pensando no mínimo, essa faixa de preço. E definido o imóvel que você vai morar, a gente pende então para as dúvidas da estrada. Como eu disse, a gente viu muitos vídeos, mas também a gente conversou com muitas pessoas que já fizeram esse percurso e acabou que a gente recebeu algumas informações, como por exemplo, que teria muitos animais na pista, que talvez não teria álcool em alguns postos. Recebemos a informação também que tinha trechos muito ruins de buraco, e também recebemos a informação de que em alguns trechos era muito perigoso viajar de noite. A gente procurou então sempre viajar de dia. Com relação a bichos, a gente notou que pro interior isso acontece mais mesmo, mas beirando aqui o litoral para subir do estado de São Paulo pro Nordeste, a gente não teve esse problema.
Com relação ao buraco, a gente realmente pegou uns buracos bem ruins, principalmente em Minas Gerais. A gente sempre faz a rota pelo Google Maps, mas a gente notou que nesse percurso o Waze foi muito importante também. Foi ele que deu mais ênfase nos buracos de Minas Gerais, mais atualizado e tudo. Então aí a gente decidiu prolongar a viagem toda com os dois. Com relação ao posto de gasolina, para evitar qualquer tipo de problema, e como nós também temos o Bob, né, nosso cachorrinho, para as necessidades dele, a gente programou parar de 200 e 200 km e aproveitava e já abastecia o carro. Então a gente estava sempre com o tanque cheio. Durante o percurso foram apenas 2 postos que não tinha álcool. Outra coisa importante para falar da rodovia é que, embora ela seja muito boa, quase não tenha pedágio, a gente sofreu um pouco com relação às lombadas. No percurso todo pelo Nordeste, a gente percebeu que tem bastante lombada. Principalmente quando a gente passa por cidade, tem lombadas que a gente chama de seca, né, que é aquela menorzinha, só que alta. E o que é o pior de tudo, elas não são pintadas na maior parte das vezes. Então a gente rampou em bastante lombada. Com relação à hospedagem no percurso, somente hospedagens por indicação de amigos ou mediante aplicativo de confiança de hospedagem. Além da gente verificar se aceitava pet e as condições do quarto, a gente também percebeu a necessidade de verificar a facilidade de acesso a esse local. Em alguns lugares a gente notou uma certa dificuldade de acesso. Não impossibilitou, mas dificultou um pouco. Então, cuidado com isso, sempre se atente a saber como é o acesso a esse local. É importante lembrar que aqui em Recife, como em todo o Nordeste, tem o costume de não ter chuveiro elétrico nos imóveis. Então, se caso você tem a necessidade de banhos quentes, tenha certeza que no imóvel que você vai alugar tem chuveiro elétrico. E para finalizar esse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre os tubarões aqui, né? Porque era um grande medo nosso, sendo bem sincera. E hoje, né, depois de um tempo que a gente mora por aqui, eu garanto para vocês que não é uma coisa muito comum. E são em localizações específicas, né? Que são todas sinalizadas, tem toda uma regra para ser usada, aquela área da praia. E que muitas vezes os próprios moradores e alguns turistas infringem e acaba que acontece um desastre ali por conta de irresponsabilidade muitas vezes. E quem paga o pato é o próprio tubarão, coitado. Nesse tempo todo que a gente tá por aqui, que é mais de um ano, como eu já disse, a gente nunca presenciou nenhum ataque de tubarão nas praias todas as praias que a gente passou pelo Nordeste. E por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida vocês deixam aqui no comentário que a gente tenta ajudar vocês com relação a Pernambuco, com relação ao Nordeste, com relação à rodovia. E se vocês puderem também passar dicas pra gente de onde conhecer, o que fazer, o que comer, também a gente tá aberto a indicações. E beijão. Tem sido um verdadeiro sonho viver esse tempo por aqui e poder rodar pelo Nordeste, então nem se fale. Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo. Um dos grandes medos que a gente tinha era de acabar comido por um tubarão. Será que eu coloco isso? Bom, é a realidade. Acabou ficando cômico falar um negócio desse.